Senhor presidente, naturalmente que nós precisamos registrar a todos os momentos. A minha palavra não mudou, a bancada do PMDB não mudou, o deputado Rainha não mudou, o deputado Marcos da Arruda também não mudou. Peniel não mudou. Por que não mudamos? Porque nós tínhamos convicção do que falávamos. Nós estamos convictos, estamos convictos. Votaremos contra esse pacote até o final. E procuraremos os meios próprios da justiça para tentar embargá-los. Não permitir que ele sobreviva e venha prejudicar mais ainda o povo de Brasília. Esse governo que veio trazer prejuízo. E que aqui encontrou uma legião de devotos. Os profetas da destruição vieram aqui para rasgar a lei orgânica e destruir a esperança do povo. Declaração do deputado Marcos Arruda. Tinha que ser assim, todo presidente. Acabou o tempo, desligou e acabou, não tem que falar nada. Quantos minutos, senhor presidente? 1 minuto. 1 minuto e meio. Senhor presidente, deputadas, senhores deputados. Desde o primeiro dia que assumi como deputado distrital, preconizei um pacto ético de respeito mútuo entre os deputados desta casa. E hoje nós estamos divididos. 13 votaram a favor do parecer, 11 contra. Eu mesmo estou votando contra a posição do nobre colega Zé Edmar, meu companheiro de bancada. E nós nos respeitamos por isso. Mas o que eu quero dizer nesse momento é que, em termos jurídicos, não podia aqui votar a favor desta lei, que fere a lei orgânica, que é a lei maior do Distrito Federal. E poderia até votar, se não fosse inconstitucional, a favor do pacote. Só que o pacote não é legítimo. O pacote é injusto. Portanto, não votei em termos legais e não vou votar a favor deste pacote, porque fere os interesses da população do Distrito Federal. Mas quero dizer, senhor presidente, Declaração de voto. e vou me dar, inclusive, com a oposição, que tem responsabilidade nesta casa, para que este governo tenha condições de continuar governando em favor do legítimo interesse do Distrito Federal. Existem, portanto, alternativas de buscar recursos. E aí eu acredito que a oposição desta casa seja responsável. Porque os legítimos interesses da população estão acima dos nossos interesses, inclusive das nossas convicções político-partidárias. Muito obrigado, senhor presidente. Com a declaração de voto, deputado Odilon Aires. Você não precisa de microfone. Votei não, senhor presidente, pela pouca vergonha do parecer da nobre deputada Lúcia Carvalho, da Comissão de Orçamento e Finanças. E quero repudiar também, senhor presidente, o presidente da casa, deputado Geraldo Magela, não deu o mesmo tempo, o mesmo tratamento, pedido de vista da deputada do partido com relação ao meu. Cheguei com relatório aqui, o voto separado, e o deputado já havia colocado em votação o outro parecer. E escutei, senhor presidente, aqui, um discurso de filhote da arena, fazendo discurso populista, achando que este povo que está aí é o povo ignorante. Não é nada não, senhor presidente. Esse povo que está aí é o povo esclarecido, que esta casa, o deputado governista, todo dia expõe o nome dele nos jornais. Muito obrigado. Declaração de voto, deputado Renato Rainha.
Senhor presidente, votamos não, porque temos responsabilidade e respeito à população do Distrito Federal e às leis. Eu queria dizer que subiu um deputado governista aqui e disse o seguinte, ó, nós estamos nos propondo a discutir a emenda. Que discussão que nada, eles apresentam o requerimento aqui para assustar a votação, porque não tem argumento jurídico e não querem ouvir a verdade da vontade da população com relação a esse pacote infame, imoral, indecente, inconstitucional que o governo teve a petulância de mandar para esta casa. O caos que foi dito aqui, o caos já está instalado no Distrito Federal desde o dia 1º. É o Marmita Gate, estou concluindo, senhor presidente. É a derrubada das 12 casas, é a... Encerrado a declaração de voto, transfiro a presidência ao deputado Geraldo Magela. Solicito que o deputado Cafu apresente relatório pela Comissão de Assuntos Sociais. Mas já estava indicado aqui, ó. Não, é o Pirineus? É você que indica. É você que indica. Presidente, pela ordem. Com a palavra, deputado Jorge Cauim. Senhor presidente, a Com a Vossa palavra, deputado Jorge Excelência Cauim. pediu que eu indicasse um relator. Hoje, indiquei o de Bar Pirineus para relatar pela Comissão de Assuntos Sociais. Então solicito... Senhor presidente, questão de ordem. Com a palavra, deputado João de Deus. O deputado Cauí, que sempre foi sério, Vossa Excelência concordou com o que o deputado Cafu desse. Mas não há problema, não há problema. O deputado Pirineus apresenta o relatório pela Comissão de Assuntos Sociais. Solicito que o deputado Edmar Pirineus apresente relatório e voto pela Comissão de Assuntos Sociais. Parecer da Comissão de Assuntos Sociais ao projeto de lei número 1024, que altera a lei número 895, de 1º de agosto de 1995, introduz parágrafo único, o artigo 36 da Lei de Diretriz Orçamentária e da outras providências. Relatório. Artigo 36, parágrafo único, Poder Executivo, em caráter excepcional, até o final do exercício financeiro de 1995, pode enviar proposta de alteração das alíquotas, tributos, competência do Distrito Federal. Considerações. Determina o artigo 150 da Lei Orgânica do Distrito Federal que os projetos de lei relativos aos planos, diretriz orçamentária, ao orçamento anual, aos créditos adicionais, serão encaminhados à Câmara Legislativa, que os apreciará na forma de seu regimento interno. O parágrafo 2º desse artigo determina que, em relação às diretrizes orçamentárias, será encaminhada até 7 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido pelo Legislativo para sanção até 2 meses antes do encerramento do primeiro período de sessão legislativa 30/6. O parágrafo 8º desse mesmo artigo garante ao governador a possibilidade de enviar a mensagem ao Legislativo para propor modificações nos projetos que se referem a esse artigo, enquanto não iniciada na comissão competente da Câmara Legislativa a votação da parte cuja alteração é proposta. O parágrafo 9º estabelece que aplicam-se aos projetos mencionados nesse artigo e demais normas ao processo legislativo, desde que não contrarie o disposto desse capítulo. Analogicamente, essa disposição são produções e determinações constitucionais, se não vejamos. O artigo 166, parágrafo 5º, o Presidente da República poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional para propor modificações nos projetos que se referem a esse artigo, enquanto não iniciada a votação na comissão mista da parte cuja alteração é proposta. Na conformidade do jurista tributarista, constitucionalista, Ives Guarda Martins e Celso Bastos Ribeiro, respectivamente, a partir daí fica vedada a interferência direta, cabendo tão somente... Deputado, eu gostaria de alertar a Vossa Excelência que Vossa Excelência deve se pronunciar pela Comissão de Assuntos Sociais, que o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Economia, Orçamento e Finanças já foram proferidos. Vossa Excelência deve restringir o parecer de Vossa Excelência exclusivamente aos aspectos previstos no regimento de implicações sociais. Senhor presidente, eu quero dizer para o senhor que eu estou embasando toda a minha argumentação para chegar na conclusão e tem toda a liberdade como relator chegar na conclusão baseado na Constituição. Isso tem um direito assegurado.
A não ser que o senhor me mostre o regimento, onde me impede de fazer isso. O parecer de Vossa Excelência é sobre os aspectos sociais do projeto. E eu quero chegar no aspecto social através da análise da nossa lei maior, orgânica, que é a Constituição. Você não pode fazer isso. Posso continuar, presidente? Fica vedada a interferência direta, cabendo tão somente aos parlamentares da comissão mista a decisão não mais sujeita à pressão do Executivo, capaz de impedir sua votação com o envio de novas propostas. Afirma ainda, até que o início da votação na comissão, e não antes do fim dessa plenária, é, pois, alteração de se louvar. O Congresso passa a ter, por seu órgão especializado, autonomia ampla, desnecessária, se faz acrescentar que não se pode enviar à comissão após o início da votação, por decorrência impulsiva de enviá-la ao plenário. Ainda bem, como observação, parece-me que tais diretrizes devem necessariamente ser seguidas pelo governo do Estado, pelas prefeituras, pois que são princípios gerais que nenhum ente defendendo pode regular de forma diversa. Serve, de um lado, de subsídio de Constituição estaduais às leis orgânicas. Mas as considerações sobre a ilegalidade na proposição de alteração à LDO não ficam restritas a esse jurista. A revista Florense traz as seguintes observações. O primeiro óbice, de natureza lógica e temporal, não admitiria alteração da lei de diretriz orçamentária após o término da elaboração da proposta orçamentária anual, de acordo com a Constituição, deve obedecer a parâmetros pré-estabelecidos para cláusulas batizadoras materializadas no plano plurianual e na LDO. Admite-se alteração na LDO, após a elaboração, o orçamento seria destituir, do sentido daquela lei que permitir que o Executivo inverta a lógica da hierarquia legislativa, executando o orçamento como melhor lhe prover, e depois tentando adequar as diretrizes às suas ações ilegais. Sobre essa situação, que não há aquela revista jurídica. Do outro lado, a Constituição, na ausência da lei complementar, sobre a matéria fixa no parágrafo 2º, do artigo 35, nas suas disposições transitórias, o cronograma da lei orçamentária, especialmente em relação à LDO, impede mesmo a interrupção de sessão legislativa antes de sua aprovação. Artigo 57, parágrafo 2. Segundo, parece assim claro que a Constituição veda modificações na LDO, por iniciativa do Poder Executivo, somente terá lugar antes de iniciadas. A votação na comissão mista, parte cuja alteração, a proposta, a consonante, decreta a expressão artigo 66, parágrafo 5 da Carta Magna. Voto, relator. Diante do exposto, da parte constitucional, e veja que a Constituição está para defender os interesses sociais. Se as leis existem nesse país, se as leis existem em função que a sociedade seja defendida. E dentro da proposição, não vemos nenhum interesse da sociedade ser defendido, a não ser a puni-la. Por isso, somos parecer contrário ao projeto. Pela ordem, senhor presidente. A palavra, deputado Cafu. Eu solicito vista desse parecer para voto em separado. Você quer tempo? Quer tempo? A presidência acata, concede ao deputado 5 minutos e suspende a sessão por igual tempo. Abra aqui, pneu, para nós. Se o pneu saiu, ó. Abre, eu vou abrir, só para escolher uma vez. Chama a Manela. Está reaberta a presente sessão. Solicito que o deputado Cafu apresente a sua posição sobre o pedido de vista. Senhor presidente, eu devolvo o relatório em pedido de vistas e solicito autorização para pronunciar o meu voto em separado. Está autorizado. E gostaria de ir nos finalmente desse voto, senhor presidente, para apressar esse procedimento.
Outro sim, então, emenda resguarda o princípio da anualidade, condição para a exigência dos próprios tributos. Diante do exposto, somo pela aprovação do presente projeto, uma vez que a majoração dos tributos dentro dos parâmetros de correção monetária praticados pelo mercado é necessária para a melhoria das condições de vida da população do Distrito Federal. É o que eu tinha a dizer. Em discussão, com a palavra o deputado Renato Rainha. Informo que se encontra requerimento sobre a mesa e que já estão inscritos o deputado Renato Rainha, Benício Tavares, Marco Lima e João de Deus. Já tem? Jogo? Eu acho que o negócio aqui é muito mais sério que jogo, né, deputado? Senhor presidente, nobres deputados, população aqui presente, a lei orgânica do Distrito Federal, que para este governo não tem muito valor, mas para nós que a respeitamos tem um valor supremo, diz no parágrafo 2º do artigo 150 que o projeto de lei de diretrizes orçamentárias será encaminhado até 7 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido pelo Legislativo para sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa. Então, esta Casa tem que aprovar a Lei de Diretrizes Orçamentárias e mandar o governador para sanção até o encerramento do primeiro período da sanção legislativa, que, segundo o artigo 2º do regimento interno desta Casa, que também foi rasgado hoje, é exatamente o dia 30 de junho. Dia 30 de junho. E vamos ver aqui o que diz o parágrafo 8º do artigo 150, que trata das alterações da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ele diz o seguinte: o governador poderá enviar mensagem ao Legislativo para propor modificações nos projetos a que se refere este artigo, enquanto não iniciada na comissão competente da Câmara Legislativa a votação da parte cuja alteração é proposta. Ora, o prazo máximo que se poderia pensar para alterar a lei de diretrizes... Senhor presidente, eu gostaria... Solicito ao plenário que mantenha a ordem. Ora, o prazo máximo que se poderia pensar para mudar a lei de diretrizes orçamentárias, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, segundo inteligência da lei orgânica do Distrito Federal, é o período de 30 de junho de 1995, passado já muito tempo. E como o brocado jurídico que eu disse hoje aqui, parece que o governo não entendeu, no dormiente socorrite us, o direito não protege os que dormem, não pode o governo agora vir fazendo uma truculência, estou concluindo, senhor presidente, estou concluindo, e querer, ao arrepio da lei orgânica, modificar a lei de diretrizes orçamentárias. E nem se diga que a lei orgânica diz sobre projeto de lei, não sobre lei. Porque se ele resguarda o projeto de lei, cuja garantia é menor, muito maior é o resguardo da lei de diretrizes orçamentárias, que já foi aprovado por esta Casa pela vontade da população, representada pelos seus deputados distritais. Concedo a palavra ao deputado Benício Tavares. Por 2 minutos e meio. Daniel. Quero lhe devolver com meu autógrafo. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu volto a alertar os senhores deputados que, embora alguns pareçam estarem alegres, mas essa medida que nós estamos apreciando hoje pode dar um embrulho muito desagradável para o governo do Distrito Federal. Na medida... eu faço até uma associação, a gente não quer falar em pacote, mas já que o deputado Cláudio Monteiro provocou, eu acho que um embrulho no pacote do governo, sepultando o mesmo através de medidas judiciais. Nós sabemos claramente que essa medida está ferindo a nossa lei orgânica e que, obviamente, ela vai ter uma decisão judicial em cima da matéria. Se essa decisão vir a ser favorável, o pacote do governo estará embrulhado, e embrulhado definitivamente, sem ter a possibilidade de se cobrar nenhum IPTU no ano de 1996. Nesse sentido,
eu quero dizer que o benefício que a gente espera, quer dizer, com essa cobrança, que o deputado, inclusive o deputado Geraldo Magela falou, que através do pacote serão importantes medidas, a gente espera que na hora que o contribuinte receber o seu carnê em casa, ele vai ter um grande benefício, um aumento de 135% no seu IPTU. Ele vai ficar muito feliz, senhor presidente. E acredito que aqueles que votarem favorável a essa medida também terão o apoio da população. Com a palavra o deputado Marco Lima. Senhor presidente, senhores deputados, companheiros da imprensa, realmente a gente fica ali, senhor presidente, assistindo de camarote as falácias que são colocadas aqui pela oposição, que hoje é oposição, e no governo passado foi a situação, e nada fizeram por Brasília. Eu quero saber o que essa oposiçãozinha que está aqui fez para que nós arrecadássemos recursos da União. Eu quero saber o que essa oposição que está aí fez. Eu quero saber o que o governo passado fez com o BRB, que era um banco dos seus apadrinhados. Que hoje, senhores deputados, é um banco do povo, é um banco que está financiando os pequenos e microempresários. Eu quero saber por que tanto a oposição fica falando sobre lei orgânica, sobre Constituição, sobre IPTU. Estão preocupados sim, é porque esse pacote, como estão dizendo aqui, vai prejudicar os grandes empresários que estão financiando a oposição. É aqueles que têm fundações, é aqueles que têm grandes prédios, inúmeros apartamentos, esse sim. Mas, senhores deputados, eu fico muito à vontade. Solicito aos deputados que mantenham o debate. Deputados, por favor. Senhor presidente, eu fico muito preocupado, porque nesta casa é oposição por ser oposição. Eles são oposição a tudo eles são oposição. Eu quero saber depois o que os senhores deputados da oposição vão explicar aos moradores de Samambaia, porque vai parar a obra Samambaia. Eu quero saber o que o novo deputado Daniel Marques vai explicar para a população de Planaltina, que vai parar a obra em Planaltina. Então, senhores deputados, eu voto esse pacote na maior plenitude dele e com maior sabor, porque com certeza o nosso governo vai injetar em obras, porque obras hoje na rua é a falência da oposição, é a falência do Ruiz e da sua corja. Conceda a palavra ao deputado João de Deus. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu acho que o deputado Benício Tavares e outros deputados da oposição... Eu não prestei atenção. Pede que eu retire. Com a palavra o deputado João de Deus, 2 minutos e meio. Senhor presidente, a pedido do deputado Marco Lima, dá para tirar a palavra corja do... Pronto. Já retirou, Marco. Não tem a Senhor presidente, tirar a palavra corja restitua a palavra ao deputado João de Deus. Deputado, por favor, 2 minutos e meio para a discussão. O senhor viu que ele me agrediu, né? Eu não sou contra a violência, senhor presidente. Então... Senhor presidente, eu acho que todos os deputados da oposição têm razão em vir aqui e falar, estribuchar e por aí afora. É porque eles estão preocupados, inclusive o próprio Daniel Marques, que vai ter água lá em Planaltina, a água que ele não colocou.
né? Só deu o lote e não colocou a água. Então eu acho que eles têm razão de protestar. Nós não, nós estamos preocupados que o governo do professor Cristóvão Buarque dê certo, porque se der certo, a população vai ser beneficiada. Muito obrigado, senhor presidente, e obrigado pelas vaias. Em votação, os deputados que votarem pelo sim estarão aprovando o parecer do deputado Edmar Pirineus, contrário ao projeto. Os que votarem pelo não estarão rejeitando o parecer do deputado Pirineus e prevalecendo o voto em separado do deputado Cafu. Deputado Benício Tavares. Sim, com declaração. Deputado Cafu. Não. Deputado César Lacerda. Não. Deputado Cláudio Monteiro, não. Deputado Daniel Marques. Sim, com declaração. Deputado Daniel, sim, com declaração. Deputado Edmar Pirineus. Sim, com declaração. Deputado Filipelli. Sim, com declaração. Deputado João de Deus. Não com declaração. Deputado Jorge Cauê. Sim, com declaração. Deputado José Edmar. Não. Deputada Lúcia Carvalho. Não. Deputado Luiz Estevão. Ausente. Deputada Maninha. Não. Deputado Manelzinho. Declaração de voto Sim, pelo com maravilhoso declaração de parecer voto. do meu prezado Deputado Pirineus. Marco Lima. Não. Deputado Marcos Arruda. Sim. Deputado Miqueias Paz. Não. Deputado Odilon Aires. Sim, com declaração. Deputado Peniel Pacheco. Não. Deputado Renato Rainha. Sim, com declaração de voto. Deputado Rodrigo Hollenberg. Não. Senhor presidente. Deputado Xavier. Deputado Xavier. Não. Deputado Zé Ramalho. Não. Deputado Geraldo Magela. Não. Senhor presidente, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que retificasse meu voto de não para sim com declaração. Deputado Peniel Pacheco. Sim. Com declaração. Não, eu não vou dar. Você mostrou o que aí? Olha a interpretação que eu vou dar para isso aqui. O parecer da Comissão de Assuntos Sociais sobre o projeto de lei 1024 de 1995 foi rejeitado, tendo recebido 10 votos favoráveis, 13 votos contrários, 1 abstenção e 1 deputado ausente. Informo que prevalece o parecer, o voto em separado do deputado Cafu, que passa a ser relator. Informo aos senhores deputados que solicitaram declaração de voto, que de acordo com o artigo 162, parágrafo único, esta presidência concederá 1 minuto para comentário do voto, da declaração de voto, exclusivamente aqueles que obedecerem o que está previsto no parágrafo citado. Solicito em discussão, retifico, são 10 votos sim, 13 não, nenhuma abstenção e 1 deputado ausente. Senhor presidente, considerando que Vossa Excelência... Vossa Excelência... Pela ordem. Pela ordem. Considerando que Vossa Excelência está exigindo agora a legalidade absoluta, aliás, o legalismo absoluto do regimento, peço a Vossa Excelência que suspenda a sessão por 5 minutos
para que nós tenhamos tempo de formular o voto, a declaração de voto por escrito, para que nós não percamos o direito, porque isso não vinha sendo utilizado até agora aqui na casa. A presidência indefere e solicita aos parlamentares que quiserem fazer declaração de voto futura que redigam antecipadamente o seu voto. Se for no mesmo sentido, a presidência não acatará. Não é no meu sentido, senhor presidente. Quero fazer uma questão de ordem, porque Vossa Excelência, ao usar a tribuna, propôs a discussão. E agora Vossa Excelência impede a discussão com essa atitude truculenta. Isso é um absurdo. A presidência esclarece a Vossa Excelência que o período de discussão está previsto no regimento. Em discussão, em primeiro turno, o projeto. Com a palavra, o deputado Pirineus. Maninha, você está se inscrevendo, né? Senhor presidente, caros colegas, depois de ver aqui rasgado nessa casa, lei orgânica, você é o quinto regimento, e rasgada a história. O que nós vimos aqui, colegas subindo na tribuna, falando besteira, dizendo que o governo passado não fez nada. Ora, o que o governo atual está fazendo é inaugurar o roubo iniciado pelo governador Roriz. Como é que se explica isso? Como é que se explica que o governo passado não aumentou imposto, puniu para fazer obra, não? E aqui dizia a oposição naquela época que o governo estava tirando dinheiro da saúde, educação, para botar no metrô. E agora o metrô está parado e cadê as obras de saúde, educação? Cadê? Cadê esse trabalho do governo? Quem está fazendo agora? Ele está querendo tirar do bolso da população. Ele quer tirar, punir a população e dizer, ó, eu vou pagar agora, com sacrifícios seus. Isso é uma vergonha. O que nós não podemos aceitar, o que nós queremos ser, senhor deputado, presidente dessa casa, ser responsável, como sempre fui nessa casa. O que está na lei é para o governo ter a responsabilidade de discutir com a sociedade, para não puni-la. E o que o governo fez foi punir e não discutir com a sociedade. Com a palavra o deputado Rodrigo Hollenberg. Esclareço que há um requerimento sobre a mesa para encerramento de discussão. E estão inscritos deputado Rodrigo Hollenberg, Maninha e Miqueias. Depois Daniel, mas nós temos já 4 deputados inscritos. Deputado Pirineus. Calma aí. Calma, João. Não foi verdade. Escute, João. A presidência solicita aos deputados que mantenham a tranquilidade para que nós possamos continuar a sessão. Com a palavra o deputado Rodrigo Hollenberg. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados. A lei orgânica, no seu artigo 128, parágrafo 4º, diz que, ressalvados os casos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, os projetos de lei que instituam majora em tributos só serão apreciados pela Câmara Legislativa no mesmo exercício financeiro, se a ela encaminhados até 90 dias de seu encerramento. O que é que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos fazendo uma alteração na LDO, permitindo com que seja feita excepcionalmente essa alteração. Ou seja, não há nada que contraria a lei orgânica do Distrito Federal. Mas todos sabem aqui, essa não é uma discussão jurídica. Essa é uma discussão política. E é bom que essa discussão se dê nesse momento. É muito bom que ela se dê. Porque eu até vejo as razões da oposição no sentido de se manifestar contra o projeto. É claro, a oposição não quer que esse governo dê certo. A oposição... Deputado Pirineus e Cafu. Deputado Pirineus e Cafu. Deputado Cafu. Deputado Pirineus e deputado Cafu. Deputado Cafu, por favor, deputado Pirineus, restitua a palavra ao deputado Hollenberg. Senhor presidente, na verdade, o que a oposição quer é que esse governo não dê certo, ainda que isso cause o sofrimento de milhões de pessoas.
Nós temos que levar a discussão para o campo correto, que é o campo político. O que é que significa essas medidas do governo? Que são medidas corajosas, são medidas duras, são medidas amargas, mas que atingem, sobretudo, um segmento da população de classe média ou um segmento de renda mais privilegiado, que terão sobre si uma carga maior de impostos. É verdade. Mas os meus eleitores, diga-se verdade, os meus eleitores. Mas quem é que vai ser beneficiado com essas medidas? Quem vai ser beneficiado com essas medidas é o conjunto da população, é a população mais pobre. Ou seja, está se fazendo justiça social com essas medidas. Essa é a discussão política. E eu quero saber se o deputado Daniel Marques quer ou não quer água em Planaltina. Como é que vai botar água em Planaltina sem dinheiro? Como é que vai se concluir o metrô? Todo mundo aqui quer a conclusão do metrô. Mas como é que vai se concluir o metrô se não tiver os recursos que o Distrito Federal precisa colocar? Estou concluindo, senhor presidente. Para que também a União coloque e o BNDES coloque. A estação de tratamento de esgoto em Samambaia. Quer tratar os esgotos em Samambaia ou não quer? Se quiser, tem que aumentar os impostos. Conclua, não deputado, tem outra alternativa. Quer pagar o funcionalismo público? Ou eu quero ver o ano que vem? Quando os funcionários públicos ocuparem essas galerias, se a oposição terá coragem de dizer: vocês não estão sendo pagos, porque nós não tivemos coragem de aumentar os impostos. Vou ter que retirar o som de Vossa Excelência, senão Estou concluindo. Na verdade, essa é a discussão política que tem que se dar. São medidas corajosas, duras, mas que vão trazer benefício para a população do Distrito Federal. E como já disse Dom Bosco, o sonho de Dom Bosco está próximo. Deputado, vai jorrar leite e mel nesta terra. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, questão de ordem. Com a palavra, deputado. Senhor presidente, o regimento interno. Com a palavra, deputado Daniel Marques, que tinha solicitado anterior. Eu estou aqui na frente, ele me permitiu. Com a palavra, deputado Rainha. Não, presidente, o regimento interno prevê que os deputados nesta... Eu solicito a atenção de Vossa Excelência, porque a questão de ordem é dirigida a Vossa Excelência. O regimento interno prevê que os deputados têm isonomia de tratamento dentro do plenário. Em que artigo, sim, deputado, por favor? Em todo o arcabouço jurídico previsto no regimento interno, especialmente no artigo 1º, no 7º, no 13º, no 24º. E Vossa Excelência, quando alguém da oposição extrapola o tempo, corta imediatamente o microfone. E quando alguém que está defendendo o governo está falando, Vossa Excelência não corta o microfone. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, deputado Daniel Marques. O artigo 135, parágrafo 3º, diz que na discussão de algum projeto, os deputados podem alternar quem está contra e quem está a favor do projeto. Por enquanto, só falaram deputados favoráveis ao projeto. Portanto, eu quero que o senhor cumpra o regimento e alterne as discussões com, ora, um deputado contra, ora, um deputado a favor, de acordo com o artigo 135, parágrafo 3º. Senhor presidente, questão de ordem. Com a palavra, o deputado João de Deus, para contraditar. Eu quero alertar a Vossa Excelência que os deputados da oposição estão fazendo uma articulação, uma manobra, senhor presidente, para que a gente demore a questão da votação, tendo em vista que o líder Luiz Estevam está ausente. Então, senhor presidente, eu quero alertá-lo que isso aí não passa de uma manobra dos deputados da oposição. Pela ordem, senhor presidente. Adoro você. Pela ordem, senhor presidente. O deputado Daniel Marques tem razão, no entanto, quero alertá-lo que até agora isso foi cumprido. Com a palavra, o deputado Filipe. Senhor presidente, informado por Vossa Excelência que as discussões só comportariam 4 abordagens de 4 deputados em função de regimento interno e necessitando de 3 assinaturas, tomei o cuidado de conferir o requerimento onde que tal decisão da presidência havia se baseado. No entanto, esse requerimento só tinha 12 assinaturas. Nesse momento, aparece um requerimento com a 13ª assinatura. No entanto, algumas assinaturas
sem colocar em dúvida tal documento, mostram, vamos dizer assim, não conseguem identificar o autor das mesmas. Eu solicitaria, então, que a assessoria de plenário fosse clara e nos ajudasse, auxiliasse o serviço da Casa como um todo, identificando claramente a assinatura de cada deputado, não permitindo assim que quando que fosse colocado, que caísse em dúvida qualquer tipo de documento nessa Casa. Olha, deputado, eu quero dizer a Vossa Todas as assinaturas Excelência... estão confirmadas, senhor presidente. Eu quero dizer, deputado Filipelli, deputado Filipelli, a presidência se equivocou, entregou a Vossa Excelência um outro requerimento. O requerimento que vale é o requerimento que está em primeiro turno com 13 assinaturas. Se Vossa Excelência... Deputado Filipelli, deixa eu esclarecer a Vossa Excelência. Nós entregamos a Vossa Excelência um outro requerimento e o que eu entreguei em seguida a Vossa Excelência é o requerimento que está valendo para deliberação e que tem 13 assinaturas. Se Vossa Excelência tem dúvida de alguma das assinaturas, aponte qual assinatura que Vossa Excelência não reconhece, que nós providenciaremos o reconhecimento imediato. Alô? Senhor presidente, eu entendo que o que estamos discutindo nessa casa é extremamente sério. Quer dizer, uma discussão que ela é conduzida por um requerimento, que é... Presidente... Por favor, deputado, a presidência não vai... Nós estamos envolvendo uma discussão, estamos baseados num determinado documento. O documento que eu consigo, junto à assessoria da mesa, é rigorosamente com 12 assinaturas. Então aparece um segundo requerimento com 13. Eu acho que dúvidas dessa forma poderiam ser evitadas. E gostaria, a presidência exatamente, já esclareceu. Se nesse Vossa sentido, Excelência que tiver toda dúvida de assinatura alguma, fosse identificada. se Vossa Excelência, a presidência vai identificar todas as assinaturas para Vossa Excelência. Concedo a palavra ao deputado Daniel Marques, atendendo a alternância. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, é lamentável que esta casa aqui hoje perca sua força de poder legislativo quando vota um projeto totalmente inconstitucional e ferindo a lei orgânica do Distrito Federal. Eu quero dizer a vocês e perguntar, quem vai pagar a conta da incompetência? Quem vai pagar a conta da incompetência? É o povo que vai pagar a conta da incompetência. E digo mais, os deputados falaram que vão ter obras na cidade, elas estão paralisadas desde janeiro. Várias obras, e o governador, sem mandar para essa casa, fez alteração orçamentária para cortar a água, que o deputado João de Deus está dizendo, e que lá só está caindo de chuva, não tem água nas torneiras. O posto policial construído no governo anterior, o deputado tem que andar para ver, está parado há um ano lá, sendo depedrado. Então, ele começa agora a licitar obras, eu quero saber quem é que vai pagar esses 30% de inflação esse ano, que ele só começou a licitar agora. Quem vai pagar é o povo. Esse pacote é justamente para cobrir a conta da incompetência. Gasta-se muito com passagens, gasta-se muito com propaganda enganosa, e que daria só esse gasto para comprar 1.000 viaturas para a PM. Esse gasto que ele está fazendo de 13 bilhões de reais, daria para comprar mais de 1.000 viaturas. Você pode andar em todos os postos policiais, as delegacias, quando os bandidos estão fugindo, os soldados estão empurrando a viatura, como nós vimos ontem nos jornais. Por quê? Porque não se cumpriu aqui as suplementações orçamentárias. Nós votamos aqui, deputado, no início desse exercício, recurso para várias obras que não foram realizadas. Inventa-se 700 obras que nós sabemos onde está. Votamos aqui, senhor deputado Cafu, para comprar 60 ônibus para TCB. Onde é que estão esses ônibus? Desde março se votou para comprar 60 ônibus para TCB. Onde estão esses ônibus? Quem é que paga a diferença do dia que nós votamos até hoje que não compraram? E essa é a conta que o povo vai pagar, a conta da incompetência. Concedo a palavra à deputada Maninha. Senhor presidente, senhores deputados, esta é a pasta rosa
mas é uma pasta rosa diferente. É uma pasta rosa que traz aqui, precisamente, deputado Daniel Marques, os compromissos de governo passado, assinado e registrado em cartório. Quando o senhor era administrador de Planaltina, o senhor dizia, nas suas metas de ações, de obras, que deveria levar a pavimentação asfálticas a todos os assentamentos e a todas as cidades satélites. E eu pergunto ao senhor, qual foi a obra construída quando o senhor era administrador? O senhor também dizia, deputado, que deveria se fazer um desenvolvimento de programas habitacionais voltados para a classe média, especialmente através das cooperativas habitacionais. E nós dizemos aqui, aonde estão as promessas registradas em cartórios? A oposição se esqueceu disso? É bom vir aqui fazer o discurso e esquecer do passado. Vamos relembrar o passado, trazer à mente de todos os cidadãos brasileiros o que foi a política fundiária proposta pelo governo que o senhor sustentou. E agora, quando se fala em política de verdade, política com ética, onde não se comprava ninguém, política que se convence, deputado, exatamente com a verdade, com os fatos. Esta política nunca se fez nessa cidade. Talvez por isso o justo esperneantes esteja acontecendo. Talvez por isso o desespero aqui dentro da casa. Porque, deputados, nós vamos aprovar o pacote sim. Nós vamos transformar 1996 no ano de mudança dessa cidade. E eu quero ver aqui qual é o discurso da oposição, quando não terá para suas bases nenhum remédio a oferecer, porque todos os remédios a Frente Brasília Popular já está fazendo. E é pena, deputado, que o senhor não possa vir a essa tribuna fazer as mesmas coisas que nós estamos fazendo. Aquilo que foi registrado no cartório deveria ter sido cumprido. Não foi, deputado. E nós não registramos nada em cartório. Temos apenas a nossa palavra. Questão de ordem, senhor presidente. Eu gostaria do direito de resposta às acusações da deputada Maninha, que me acusou de, como administrador, não ter realizado. E eu quero mostrar para ela que realizamos muito mais que esse governo está realizando. E eu desafio a deputada a gente ir na cidade satélite, onde eu administrei, em que, no meu período, teve muito mais obras do que está tendo agora. A presidência, do direito de resposta. A presidência considera que Vossa Excelência já fez o direito de resposta que deferiria. Solicito que o deputado Peniel Pacheco secretarie os trabalhos da sessão. Já encerrou. Solicito que o deputado Peniel Pacheco faça a chamada nominal dos deputados para voto. Em votação, o projeto de lei 1024/95. Os deputados que votarem pelo sim estarão aprovando o projeto de lei. Os que votarem pelo não estarão rejeitando. Deputado Benício Tavares. Não. Deputado Cafu. Sim. Deputado César Lacerda. Sim. Deputado Cláudio Monteiro. Vamos ler aqui em seguida. Ausente. Deputado Daniel Marques. Não com declaração. Não com declaração. Deputado Edmar Pirineus. Não. Deputado Filipelli. Não com declaração. Deputado João de Deus. Sim. Deputado Jorge Cauí. Não com declaração. Deputado José Edmar. Deputada Lúcia Carvalho. Sim. Deputado Luiz Estevão. Não. Deputado Cláudio Monteiro. Sim. Deputada Maninha. Sim. Deputado Manelzinho. Ausente. Deputado Marco Lima. Sim. Deputado Marcos Arruda. Ausente. Não. Deputado Miqueias Paz. Sim. Deputado Odilon Aires. Não com declaração de voto. Deputado Peniel Pacheco. Não com declaração.
Deputado Renato Rainha. Não com declaração de voto. Deputado Rodrigo Hollenberg. Sim. Deputado Xavier. Sim. Deputado Zé Ramalho. Ausente. Deputado Zé Edmar. Sim. Deputado Geraldo Magela. Sim. Sim. Deputado Zé Ramalho. Sim. Estou divertindo. O projeto de lei 1024/95 foi aprovado em primeiro turno com 13 votos favoráveis, 10 contrários, nenhuma abstenção, havendo um deputado ausente. Declaração de voto. Só concederei a declaração de voto ao deputado Peniel Pacheco, que apresentou por escrito. Declaração de voto, deputado Peniel Pacheco. Senhor presidente. Eu solicito ao plenário que mantenha a ordem para que o deputado Peniel Pacheco possa fazer a declaração de voto de 1 minuto. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu votei não ao projeto de emenda à LDO por entender o seguinte: a LDO pode ser alterada? É um primeiro questionamento. Mas vamos imaginar que ela pudesse ser alterada. A LDO está sendo alterada hoje. E essa alteração está dizendo que o governo poderá mandar um projeto criando aumento de impostos no Distrito Federal. Então a emenda à LDO diz isso. Só que é o seguinte, o governo poderá mandar, está dizendo o projeto que foi votado nesta casa hoje e aprovado aqui. Só que o governo já mandou. Então, hoje nós estamos aprovando uma emenda à LDO Tempo encerrado, de um projeto que já chegou aqui há 2 semanas atrás. Então, por essa razão, essa emenda não resolve o problema. Então, eu entendo que o fato dessa emenda estar tentando remendar algo que já chegou nessa casa não resolve, e por essa razão votei não. Indefiro a declaração de voto dos deputados Renato Rainha, Tadeu Filipelli, Jorge Cauí, porque o regimento diz que é facultado ao deputado e não aos deputados coletivamente. Questão de ordem, senhor presidente. É sobre o assunto? Não, eu quero dizer, Vossa Excelência, que é facultado ao deputado, mas não... Solicito ao deputado Peniel Pacheco que secretarie os trabalhos da sessão e faça a leitura dos expedientes que se encontram sobre a mesa. Como se fosse requerimento de declaração de voto. Solicito que o deputado Peniel Pacheco faça a leitura dos expedientes que se encontram sobre a mesa. Para o projeto de lei número tal, para o PL, aí bota Mensagem de autoria do Executivo Local número 235, que comunica ter vetado parcialmente o projeto de lei 480 de 95, que dispõe sobre os atos lesivos à limpeza pública e da outras providências. Mensagem de autoria do Executivo Local,
comunica que sancionou o projeto de lei número 1366 de 94, que confere ao Cartódromo do Guará o nome de Cartódromo Ayrton Senna. Mensagem número 240, de autoria do Executivo Local. Comunica que sancionou o projeto de lei 878 de 95, que concede abono especial fixo aos servidores integrantes das carreiras que menciona e que se converteu na Lei 976, de 12 de dezembro de 1995, publicada no DODF 239, de 13 de dezembro de 95. Mensagem 239, de autoria do Executivo Local. Comunica que sancionou o projeto de lei 370 de 95, que fixa diretrizes para a atenção à saúde mental do Distrito Federal e da outras providências, que se converteu na Lei 975 de 12 de dezembro de 95, publicada no DODF 239 de 13 de dezembro de 95. Mensagem de número 238, de autoria do Executivo Local. Comunica que sancionou o projeto de lei 945, que autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento com a Caixa Econômica Federal, CEF, oferece garantias e dá outras providências, e que se converteu na Lei 974, de 12 de dezembro de 1995, publicada no DODF, número 239, de 13 de dezembro de 1995. Mensagem número 237, de autoria do Executivo Local, que informa ter sancionado o projeto de lei 515 de 92, que dispõe sobre a desafetação de área pública para a implantação dos lotes industriais e comerciais no setor M-Norte de Taguatinga, e que se converteu na Lei 973, de 12 de dezembro de 1995, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, número 239, de 13 de dezembro de 1995. E aproveito o ensejo para reiterar protestos de elevada estima e distinta consideração. Esta presidência convoca a sessão extraordinária para imediatamente após essa para discutir e votar em segundo turno o projeto de lei 1024/95. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão. Está aberta a presente sessão sob a proteção de Deus. Iniciamos nosso trabalho. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item único da ordem do dia. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 1024 de 95, que altera a lei 895 de 1º de agosto de 95, introduz parágrafo único ao artigo 36 da Lei de Diretrizes Orçamentárias e dá outras providências. Mensagem 22695 da origem. Autor Executivo Local. Em discussão. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que votarem pelo sim estarão aprovando em segundo turno o projeto de lei 1024/95. Os que votarem pelo não estarão rejeitando. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos deputados para voto. Deputado Benício Tavares. Não. Deputado Cafu. Deputado Cafu, sim. Deputado César Lacerda. Sim. Deputado Cláudio Monteiro. Sim. Deputado Daniel Marques. Ausente. Deputado Pirineus. Não. Deputado Filipelli. Não. Deputado João de Deus. Sim. Deputado Jorge Cauí. Não. Deputado José Edmar. Sim. Deputada Lúcia Carvalho. Sim. Deputado Luiz Estevão. Não. Deputada Maninha. Sim. Deputado Manelzinho. Ausente. Deputado Marco Lima.
Ausente. Deputado Marcos Arruda. Não. Deputado Marco Lima. Sim. Deputado Miqueias. Sim. Deputado Odilon Aires. Pula, Rainha, pula. Não. Pula. Deputado Peniel Pacheco, não. Deputado Renato Rainha. Senhor presidente, deputado Renato Rainha está fora de plenário. Por favor. Daqui a pouco vão votar por telefone aqui, senhor presidente. Deputado Luiz Estevam, não com declaração de voto. Deputado Peniel. Odilon Aires, não com declaração de voto. Deputado Daniel Marques. Não com declaração. Deputado Daniel Marques, não com declaração de voto. Olha a confusão que eu fiz. Senhor presidente, o deputado Renato Rainha está ausente. Deputado Renato Rainha. Ausente. Deputado Rodrigo Hollenberg. Sim. Sim. Deputado Xavier. Sim. Deputado Zé Ramalho. Sim. Deputado Geraldo Magela. Sim. Presidente, está em votação, o deputado Renato Rainha está dando entrevista ali, ó. Podia esperar um pouquinho até chegar aqui a entrevista. Tem. Alguém que não votou. Rainha. Ausente. Manelzinho está ausente. Manelzinho tá ausente. O projeto de lei 1024/95 foi aprovado em segundo turno com 13 votos favoráveis, 9 contrários, nenhuma abstenção, havendo 2 deputados ausentes. Consulto se os deputados Daniel Marques, Luiz Estevam e Odilon Aires têm voto por escrito. Cadê? Não havendo o voto por escrito, não há, portanto... Cadê? Não há declaração. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, deputado Cafu. Eu solicito a dispensa do interstício. Votação da redação final. Presidência acata. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada do próximo item da ordem do dia. Discussão e votação da redação final do projeto de lei 1024, que altera a lei número 895, de 1º de agosto de 1995, introduz parágrafo único ao artigo 36 da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da outras providências de autoria do Executivo Local. A presidência solicita ao senhor secretário que faça a leitura da redação final. Pela ordem, A Câmara Legislativa do Distrito Federal decreta, artigo 1º, acrescente-se ao artigo 36 da Lei número 895, de 1º de agosto de 1995, o seguinte parágrafo único. Artigo 36, parágrafo único. O Poder Executivo, em caráter excepcional e até o final do exercício financeiro de 1995, poderá enviar proposta de alteração das alíquotas de tributos de competência do Distrito Federal. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Consulto a relatora da Comissão de Constituição e Justiça se ratifica a redação final. Líder. Sim, senhor presidente, ratifico. Estando ratificada, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação em processo simbólico. Os deputados que
aprovarem a redação final do projeto 1024/95, permaneça como estão. Está aprovado. Não, sou contra. Sou contra. Eu quero que conste que eu sou contra. São Eu quero que conste que eu sou contra. 4 votos. Já foram constados. 7 votos. A presidência convoca a sessão extraordinária para as 18 horas para discutir e votar em primeiro turno o projeto de lei 973/95, o projeto de lei 1018/95, o projeto de lei 975/95, projeto de lei 982/95, o projeto de lei 1033/95 e o projeto de lei 969/95. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.